A Aventura do Carbúnculo Azul, de Arthur Conan Doyle, entregue a você em formato de audiolivro por Aventuras Audíveis. Eu visitei meu amigo Sherlock Holmes na segunda manhã depois do Natal, com a intenção de desejar-lhe os cumprimentos da época. Ele estava recostado no sofá, vestindo um roupão roxo, um porta-cachimbos ao seu alcance, à direita, e uma pilha de jornais matutinos amassados, evidentemente recém-estudados, à mão. Ao lado do sofá havia uma cadeira de madeira, e no encosto pendia um chapéu de feltro muito surrado e de má reputação, muito desgastado e rachado em vários lugares. Uma lente e uma pinça apoiadas no assento da cadeira sugeriam que o chapéu havia sido suspenso dessa maneira para fins de exame. Você está noivo, eu disse, talvez eu interrompa você. De jeito nenhum. Estou feliz por ter um amigo com quem posso discutir meus resultados. O assunto é perfeitamente trivial, ele apontou o polegar na direção do velho chapéu, mas há pontos relacionados a ele que não são totalmente desprovidos de interesse e até mesmo de instrução. Sentei-me em sua poltrona e aqueci as mãos diante do fogo crepitante, pois uma geada forte havia se instalado e as janelas estavam cobertas de cristais de gelo. Suponho, observei, que, por mais simples que pareça, esta coisa tem alguma história mortal ligada a ela, que é a pista que irá guiá-lo na solução de algum mistério e na punição de algum crime. Não. Nenhum crime, disse Sherlock Holmes, rindo. Apenas um daqueles pequenos incidentes extravagantes que acontecerão quando 4 milhões de seres humanos se acotovelarem no espaço de alguns quilômetros quadrados. No meio da ação e reação de um enxame tão denso de humanidade, pode-se esperar que ocorram todas as combinações possíveis de acontecimentos, e surgirão muitos pequenos problemas que poderão ser surpreendentes e bizarros sem serem criminosos. Já tivemos experiência disso. Tanto é verdade, observei, que dos últimos 6 casos que acrescentei às minhas anotações, 3 foram totalmente isentos de qualquer crime legal. Precisamente. Você alude à minha tentativa de recuperar os papéis de Irene Adler, ao caso singular da senhorita May Sutherland e à aventura do homem com o lábio torcido. Bem, não tenho dúvidas de que este pequeno assunto cairá na mesma categoria de inocência. Você conhece Peterson, o comissário? Sim. É a ele que este troféu pertence. É o chapéu dele. Não, ele encontrou. Seu dono é desconhecido. Eu imploro que você encare isso não como um problema, mas como um problema intelectual. E, primeiro, como isso veio aqui. Chegou na manhã de Natal, acompanhado de um ganso bem gordo, que, não tenho dúvidas, está assando neste momento diante da fogueira de Peterson. Os fatos são os seguintes: por volta das 4 horas da manhã de Natal, Peterson, que, como você sabe, é um sujeito muito honesto, voltava de uma pequena festa e voltava para casa pela Tottenham Court Road. À sua frente viu, à luz do gás, um homem alto, andando ligeiramente cambaleante e carregando um ganso branco pendurado no ombro. Ao chegar à esquina da Gold Street, uma briga irrompeu entre esse estranho e um pequeno grupo de bandidos. Um deles arrancou o chapéu do homem, no qual ele ergueu a bengala para se defender e, balançando-a sobre a cabeça, quebrou a vitrine atrás de si. Peterson correu para proteger o estranho de seus agressores, mas o homem, chocado por ter quebrado a janela, e vendo uma pessoa de aparência oficial e uniformizada correndo em sua direção, largou o ganso, deu meia volta e desapareceu em meio ao labirinto de pequenas ruas que ficam nos fundos da Tottenham Court Road. Os bandidos também fugiram com o aparecimento de Peterson, de modo que ele ficou em posse do campo de batalha e também dos despojos da vitória na forma deste chapéu surrado e de um incontestável ganso de Natal. O que certamente ele devolveu ao seu dono? Meu caro amigo, aí está o problema. É verdade que para a senhora Henry Baker estava impresso em um pequeno cartão amarrado à perna esquerda do pássaro, e também é verdade que as iniciais HB estão legíveis no forro deste chapéu, mas como há alguns milhares de Bakers e algumas centenas de Henry Bakers nesta nossa cidade, não é fácil restaurar a propriedade perdida de qualquer um deles. O que, então, Peterson fez? Ele me trouxe o chapéu e o ganso na manhã de Natal, sabendo que até os menores problemas me interessam. O ganso guardamos até esta manhã, quando houve sinais de que, apesar da ligeira geada, seria bom que fosse comido sem demoras desnecessárias. O seu descobridor levou-o, portanto, para cumprir o destino final de um ganso, enquanto eu continuo a guardar o chapéu do cavalheiro desconhecido que perdeu a sua ceia de Natal. Ele não fez propaganda? Não.
Então, que pista você poderia ter sobre a identidade dele? Apenas tanto quanto podemos deduzir. Do chapéu dele? Precisamente. Mas você está brincando. O que você pode extrair desse feltro velho e desgastado? Aqui está minha lente. Você conhece meus métodos. O que você pode concluir sobre a individualidade do homem que usou este artigo? Peguei o objeto esfarrapado em minhas mãos e o virei com bastante tristeza. Era um chapéu preto muito comum, com o habitual formato redondo, duro e muito desgastado. O forro era de seda vermelha, mas estava bastante descolorido. Não havia nome do fabricante, mas, como Holmes observara, as iniciais HB estavam rabiscadas num dos lados. Tinha um furo na aba para servir de prendedor de chapéu, mas faltava o elástico. De resto, estava rachado, extremamente empoeirado e manchado em vários lugares, embora parecesse ter havido alguma tentativa de esconder as manchas descoloridas, manchando-as com tinta. Não consigo ver nada, disse eu, devolvendo-o ao meu amigo. Pelo contrário, Watson, você pode ver tudo. Você falha, entretanto, em raciocinar a partir do que vê. Você é muito tímido ao fazer suas inferências. Então, por favor, diga-me o que você pode inferir deste chapéu? Ele o pegou e olhou para ele com aquele estilo introspectivo peculiar que lhe era característico. Talvez seja menos sugestivo do que poderia ter sido, observou ele, e ainda assim existem algumas inferências que são muito distintas, e algumas outras que representam pelo menos um forte equilíbrio de probabilidade. É claro que o homem era altamente intelectual, à primeira vista, e também que ele era bastante próspero nos últimos 3 anos, embora agora tenha caído em dias ruins. Ele teve previsão, mas tem menos agora do que antes, apontando para um retrocesso moral, que, quando comparado com o declínio de sua fortuna, parece indicar alguma influência maligna, provavelmente bebida, agindo sobre ele. Isto pode explicar também o fato óbvio de que sua esposa deixou de amá-lo. Meu querido Holmes. Ele, no entanto, manteve algum grau de respeito próprio, continuou ele, desconsiderando meu protesto. É um homem que leva uma vida sedentária, sai pouco, está totalmente fora de treino, é de meia idade, tem cabelos grisalhos que mandou cortar nos últimos dias e que unta com creme de limão. Estes são os fatos mais evidentes que podem ser deduzidos do seu chapéu. Além disso, aliás, é extremamente improvável que ele tenha gás em sua casa. Você certamente está brincando, Holmes. Nem um pouco. Será possível que mesmo agora, quando lhe dou estes resultados, você não consiga ver como eles são alcançados? Não tenho dúvidas de que sou muito estúpido, mas devo confessar que não consigo te seguir. Por exemplo, como você deduziu que este homem era intelectual? Como resposta, Holmes colocou o chapéu na cabeça. Ele passou direto pela testa e pousou na ponta do nariz. É uma questão de capacidade cúbica, disse ele, um homem com um cérebro tão grande deve ter algo dentro dele. O declínio de sua fortuna, então? Este chapéu tem 3 anos. Essas abas planas enroladas na borda surgiram então. É um chapéu da melhor qualidade. Olha a faixa de seda canelada e o excelente forro. Se este homem pôde comprar um chapéu tão caro há 3 anos e não tem mais chapéu desde então, então ele certamente caiu no mundo. Bem, isso é bastante claro, certamente. Mas e quanto à previsão e ao retrocesso moral? Sherlock Holmes riu. Aqui está a previsão, disse ele, colocando o dedo no pequeno disco e na alça do prendedor de chapéu. Eles nunca são vendidos em chapéus. Se este homem encomendou um, é sinal de uma certa previdência, já que se esforçou para tomar essa precaução contra o vento. Mas como vemos que ele quebrou o elástico e não se preocupou em substituí-lo, é óbvio que ele tem menos previsão agora do que antes, o que é uma prova clara de uma natureza enfraquecida. Por outro lado, ele tem se esforçado para esconder algumas dessas manchas no feltro, pintando-as com tinta, o que é um sinal de que ele não perdeu totalmente o respeito próprio. Seu raciocínio é certamente plausível. Os outros pontos, que ele é de meia idade, que seu cabelo é grisalho, que foi cortado recentemente e que ele usa creme de limão, são todos obtidos a partir de um exame atento da parte inferior do forro. A lente revela um grande número de pontas de cabelo, cortadas com precisão pela tesoura do barbeiro. Todos parecem adesivos e há um odor distinto de creme de limão.
Essa poeira, você observará, não é a poeira cinzenta e arenosa da rua, mas a poeira marrom e fofa da casa, mostrando que ela ficou pendurada dentro de casa a maior parte do tempo, enquanto as marcas de umidade no interior são uma prova positiva. Que o usuário transpirava muito livremente e, portanto, dificilmente estaria no melhor treinamento. Mas a esposa dele, você disse que ela havia deixado de amá-lo. Este chapéu não é escovado há semanas. Quando eu o vir, meu caro Watson, com o acúmulo de poeira de uma semana em seu chapéu, e quando sua esposa permitir que você saia nesse estado, temerei que você também tenha tido a infelicidade de perder o afeto de sua esposa. Mas ele pode ser solteiro. Não, ele estava trazendo o ganso para casa como uma oferta de paz para sua esposa. Lembre-se do cartão na perna do pássaro. Você tem resposta para tudo. Mas como é que você deduz que não há gás na casa dele? Uma mancha de sebo, ou mesmo duas, pode surgir por acaso, mas quando vejo nada menos que 5, penso que não pode haver dúvida de que o indivíduo deve ser colocado em contato frequente com sebo em chamas, sobe as escadas à noite, provavelmente com o chapéu em uma das mãos e uma vela na outra. De qualquer forma, ele nunca ficou com manchas de sebo por causa de um jato de gás. Você está satisfeito? Bem, é muito engenhoso, disse eu, rindo, mas como você acabou de dizer, não houve nenhum crime cometido e nenhum dano causado, exceto a perda de um ganso, tudo isso parece ser um desperdício de energia. Sherlock Holmes abriu a boca para responder, quando a porta se abriu e Peterson, o comissário, entrou correndo no apartamento com as bochechas coradas e o rosto de um homem atordoado de espanto. O ganso, Sr. Holmes. O ganso, senhor. Ele engasgou. É? E daí, então? Ele voltou à vida e voou pela janela da cozinha? Holmes virou-se no sofá para ver melhor o rosto excitado do homem. Veja aqui, senhor. Veja o que minha esposa encontrou em sua colheita. Ele estendeu a mão e exibiu no centro da palma uma pedra azul brilhantemente cintilante, um pouco menor que o tamanho de um feijão, mas de tal pureza e brilho que brilhava como um ponto elétrico na cavidade escura de sua mão. Sherlock Holmes sentou-se e assobiou. Por Deus, Peterson! Disse ele, este é realmente um tesouro. Suponho que você sabe o que tem? Um diamante, senhor? Uma pedra preciosa. Corta o vidro como se fosse massa. É mais que uma pedra preciosa. É a pedra preciosa. Não o carbúnculo azul da Condessa de Morcar. Eu ejaculei. Exatamente. Eu deveria saber seu tamanho e formato, visto que ultimamente tenho lido anúncios sobre isso no The Times todos os dias. É absolutamente único, e seu valor só pode ser conjecturado, mas a recompensa oferecida de 1000 libras certamente não está dentro de uma 20ª parte do preço de mercado. 1000 libras. Grande Senhor da Misericórdia. O comissário deixou-se cair numa cadeira e olhou de um para outro. Essa é a recompensa, e tenho motivos para saber que há considerações sentimentais por trás que induziriam a condessa a abrir mão de metade de sua fortuna se conseguisse recuperar a joia. Estava perdido, se bem me lembro, no Hotel Cosmopolitan, comentei. Exatamente, no dia 22 de dezembro, há apenas 5 dias. John Horner, um encanador, foi acusado de tê-lo retirado do porta-joias da senhora. As provas contra ele eram tão fortes que o caso foi encaminhado para o Tribunal de Justiça. Tenho aqui algum relato do assunto, creio. Ele remexeu em seus jornais, olhando as datas, até que finalmente alisou dobrou e leu o seguinte parágrafo: assalto a joias no Hotel Cosmopolitan. John Horner, 26 anos, encanador, foi acusado de ter, no dia 22 de janeiro, retirado do porta-joias da Condessa de Morcar a valiosa joia conhecida como carbúnculo azul. James Rider, atendente superior do hotel, deu seu depoimento de que havia conduzido Horner ao camarim da Condessa de Morcar no dia do roubo, para que pudesse soldar a segunda barra da grelha, que estava solto. Ele permaneceu com Horner por algum tempo, mas finalmente foi chamado. Ao retornar, descobriu que Horner havia desaparecido, que a escrivaninha havia sido aberta à força e que o pequeno caixão marroquino no qual, como mais tarde se descobriu, a condessa costumava guardar sua joia, estava vazio sobre a penteadeira. Rider deu o alarme imediatamente e Horner foi preso na mesma noite, mas a pedra não foi encontrada nem em sua pessoa nem em seus aposentos. Catherine Cusack, empregada doméstica da condessa, declarou ter ouvido o grito de consternação de Rider ao descobrir o roubo, e ter corrido para o quarto, onde encontrou os assuntos descritos pela última testemunha.
O inspetor Bradstreet, Divisão B, prestou depoimento sobre a prisão de Horner, que lutou freneticamente, e protestou sua inocência nos termos mais veementes. Tendo sido apresentadas provas de uma condenação anterior por roubo contra o preso, o magistrado recusou-se a tratar sumariamente do crime, mas encaminhou-o para o Tribunal de Justiça. Horner, que mostrou sinais de intensa emoção durante o processo, desmaiou no final e foi levado para fora do tribunal. Zumbir. Isso é o que importa para o tribunal de polícia, disse Holmes, pensativo, jogando o papel de lado. A questão que temos de resolver agora é a sequência de acontecimentos que vai desde uma caixa de joias estriada, numa extremidade, até a colheita de um ganso em Tottenham Court Road, na outra. Veja, Watson, nossas pequenas deduções assumiram subitamente um aspecto muito mais importante e menos inocente. Aqui está a pedra veio do ganso, e o ganso veio do Sr. Henry Baker, o cavalheiro com o chapéu ruim e todas as outras características com as quais eu o aborreci. Portanto, agora devemos nos empenhar muito seriamente em encontrar esse cavalheiro e averiguar que papel ele desempenhou neste pequeno mistério. Para fazer isso, devemos tentar primeiro os meios mais simples, e estes estão, sem dúvida, em um anúncio em todos os jornais vespertinos. Se isso falhar, recorrerei a outros métodos. O que você vai dizer? Dê-me um lápis e aquele pedaço de papel. Agora, então, encontrado na esquina da Gold Street, um ganso e um chapéu de feltro preto. O Sr. Henry Baker pode fazer o mesmo se inscrever às 18h30 desta noite, no número 221B, Baker Street. Isso é claro e conciso. Muito. Mas ele verá isso? Bem, ele certamente ficará de olho nos papéis, pois, para um homem pobre, a perda foi pesada. Ele estava claramente tão assustado com o azar de quebrar a janela e com a aproximação de Peterson que não pensou em nada além de fugir, mas desde então deve ter se arrependido amargamente do impulso que o levou a largar o pássaro. Então, novamente, a introdução de seu nome fará com que ele o veja, pois todos que o conhecem direcionarão sua atenção para ele. Aqui está você, Peterson, vá até a agência de publicidade e mande publicar isso nos jornais vespertinos. Em qual, senhor? Oh, no Globe, Star, Pall Mall, St. James' Gazette, Evening News, Standard, Echo e quaisquer outros que lhe ocorrerem. Muito bem, senhor. E esta pedra? Ah, sim, vou ficar com a pedra. Obrigado. E eu digo, Peterson, compre um ganso quando voltar e deixe-o aqui comigo, pois precisamos de um para dar a este cavalheiro no lugar daquele que sua família está devorando agora. Depois que o comissário saiu, Holmes pegou a pedra e segurou-a contra a luz. É uma coisa linda, disse ele. Basta ver como ele brilha e cintila. Claro que é um núcleo e foco do crime. Toda boa pedra é. São as iscas de estimação do diabo. Nas joias maiores e mais antigas, cada faceta pode representar um ato sangrento. Esta pedra ainda não tem 20 anos. Foi encontrado nas margens do rio Amoy, no sul da China, e é notável por ter todas as características do carbúnculo, exceto que é de tonalidade azul em vez de vermelho rubi. Apesar da sua juventude, já tem uma história sinistra. Houve 2 assassinatos, um lançamento de vitríolo, um suicídio e vários roubos provocados por causa deste peso de 40 grãos de carvão cristalizado. Quem pensaria que um brinquedo tão bonito serviria de fornecedor para a forca e a prisão? Vou trancá-lo em meu cofre agora e mandar um recado para a condessa para dizer que o temos. Você acha que esse homem, Horner, é inocente? Eu não posso dizer. Bem, então você imagina que esse outro, Henry Baker, teve alguma coisa a ver com o assunto? Acho que é muito mais provável que Henry Baker seja um homem absolutamente inocente, que não tinha ideia de que o pássaro que carregava tinha um valor consideravelmente maior do que se fosse feito de ouro maciço. Isso, no entanto, determinarei, através de um teste muito simples, se temos uma resposta ao nosso anúncio. E você não pode fazer nada até então? Nada. Nesse caso continuarei minha rodada profissional. Mas voltarei à noite, na hora que você mencionou, pois gostaria de ver a solução para um assunto tão complicado. Muito feliz em ver você. Janto às 7. Há uma galinhola, eu acredito. A propósito, tendo em conta os acontecimentos recentes, talvez eu devesse pedir à Sra. Hudson que examinasse a sua colheita. Eu havia me atrasado em um caso e passava um pouco das 6h30 quando me encontrei novamente na Baker Street.
Ao me aproximar da casa, vi um homem alto, com gorro escocês e casaco abotoado até o queixo, esperando do lado de fora, no semicírculo brilhante que se projetava da claraboia. Assim que cheguei, a porta foi aberta e fomos levados juntos ao quarto de Holmes. Senhor Henry Baker, creio eu, disse ele, levantando-se da poltrona e cumprimentando o visitante com o ar descontraído de genialidade que ele tão prontamente conseguia assumir. Por favor, pegue esta cadeira perto do fogo, Sr. Baker. É uma noite fria e observo que sua circulação está mais adaptada ao verão do que ao inverno. Ah, Watson, você acabou de chegar na hora certa. Esse é o seu chapéu, Sr. Baker? Sim, senhor, esse é sem dúvida o meu chapéu. Ele era um homem grande, com ombros arredondados, uma cabeça enorme e um rosto largo e inteligente, que descia até uma barba pontuda de cor marrom grisalha. Um toque de vermelho no nariz e nas bochechas, com um leve tremor na mão estendida, lembrou a suposição de Holmes quanto aos seus hábitos. Sua sobrecasaca preta enferrujada estava abotoada bem na frente, com a gola levantada, e os pulsos esguios saíam das mangas, sem sinal de punho ou camisa. Ele falava em um estilo lento e em staccato, escolhendo as palavras com cuidado, e geralmente dava a impressão de ser um homem culto e letrado que sofrera maus tratos nas mãos da fortuna. Mantivemos essas coisas por alguns dias, disse Holmes, porque esperávamos ver um anúncio seu informando seu endereço. Não sei agora por que você não anunciou. Nosso visitante deu uma risada um tanto envergonhada. Os chelins não têm sido tão abundantes comigo como antes, observou ele. Eu não tinha dúvidas de que a gangue de bandidos que me atacou havia levado meu chapéu e o pássaro. Não me importava em gastar mais dinheiro numa tentativa desesperada de recuperá-los. Muito naturalmente. A propósito, sobre o pássaro, fomos obrigados a comê-lo. Para comê-lo. Nosso visitante levantou-se da cadeira, emocionado. Sim, não teria sido útil para ninguém se não tivéssemos feito isso. Mas presumo que este outro ganso no aparador, que tem mais ou menos o mesmo peso e está perfeitamente fresco, responderá igualmente bem ao seu propósito? Oh, certamente, certamente, respondeu o Sr. Baker com um suspiro de alívio. É claro que ainda temos as penas, as pernas, o papo e assim por diante do seu próprio pássaro, então, se você desejar, o homem caiu na gargalhada. Eles podem ser úteis para mim como relíquias de minha aventura, disse ele, mas, além disso, mal posso ver que utilidade a disjecta membra de meu falecido conhecido terá para mim. Não, senhor, creio que, com sua permissão, limitarei minha atenção ao excelente pássaro que vejo no aparador. Sherlock Holmes olhou-me atentamente e encolheu ligeiramente os ombros. Aí está o seu chapéu, então, e aí o seu pássaro, disse ele. A propósito, você ficaria entediado se me dissesse de onde tirou o outro? Sou um apreciador de aves e raramente vi um ganso melhor crescido. Certamente, senhor, disse Baker, que se levantara e enfiara a propriedade recém-adquirida debaixo do braço. Somos poucos que frequentam a pousada Alfa, perto do museu, durante o dia nos encontramos no próprio museu, entendeu? Este ano, nosso bom anfitrião, de nome Windigate, instituiu um clube do ganso, pelo qual, mediante o pagamento de alguns centavos por semana, cada um de nós receberia um pássaro no Natal. Meu dinheiro foi devidamente pago e o resto você conhece. Estou muito grato a você, senhor, pois um gorro escocês não combina com minha idade nem com minha gravidade. Com uma pomposidade cômica, ele se curvou solenemente para nós dois e seguiu seu caminho. Já chega do Sr. Henry Baker, disse Holmes depois de fechar a porta atrás de si. É certo que ele não sabe absolutamente nada sobre o assunto. Você está com fome, Watson? Não particularmente. Então sugiro que transformemos nosso jantar em um jantar e sigamos essa pista enquanto ainda está quente. Certamente. Era uma noite amarga, então vestimos nossos sobretudos e amarramos gravatas no pescoço. Lá fora, as estrelas brilhavam friamente num céu sem nuvens, e a respiração dos transeuntes se transformava em fumaça como tiros de pistola. Nossos passos soavam altos e nítidos enquanto passávamos pelo bairro dos Médicos, pela Wimpole Street, pela Arley Street e, assim, pela Wigmore Street até a Oxford Street. Em 15 minutos estávamos em Bloomsbury, no Alpha Inn, que é um pequeno bar na esquina de uma das ruas que desce para Holborn. Holmes abriu a porta do bar privado e pediu 2 copos de cerveja ao proprietário de rosto corado e avental branco.
Sua cerveja deverá ser excelente se for tão boa quanto seus gansos, disse ele. Meus gansos. O homem pareceu surpreso. Sim. Eu estava conversando há apenas meia hora com o Sr. Henry Baker, que era membro do seu clube do ganso. Ah. Sim, eu entendo. Mas veja, senhor, eles não são nossos gansos. De fato. De quem, então? Bem, consegui 2 dúzias de um vendedor em Covent Garden. De fato? Eu conheço alguns deles. Qual foi? Breckinridge é o nome dele. Ah. Eu não o conheço. Bem, aqui está o seu senhorio de boa saúde e prosperidade para sua casa. Boa noite. Agora, para o Sr. Breckinridge, ele continuou, abotoando o casaco enquanto saíamos para o ar gelado. Lembre-se, Watson, que embora tenhamos uma coisa tão simples como um ganso numa ponta desta cadeia, temos na outra um homem que certamente receberá 7 anos de servidão penal, a menos que possamos provar a sua inocência. É possível que a nossa investigação apenas confirme a sua culpa, mas, em qualquer caso, temos uma linha de investigação que a polícia perdeu e que uma oportunidade singular colocou em nossas mãos. Vamos segui-lo até o amargo fim. Vire-se para o sul, então, e marche rapidamente. Atravessamos Holborn, descemos a Indus Street e seguimos por um zigue-zague de favelas até o Covent Garden Market. Uma das barracas maiores trazia o nome de Breckinridge, e o proprietário, um homem de aparência equestre, rosto afilado e bigodes aparados, ajudava um menino a fechar as venezianas. Boa noite. Está uma noite fria, disse Holmes. O vendedor assentiu e lançou um olhar interrogativo para meu companheiro. Vejo que os gansos estão esgotados, continuou Holmes, apontando para as placas de mármore nuas. Deixe você receber 500 amanhã de manhã. Isso não é bom. Bem, há alguns na barraca com queimador de gás. Ah, mas fui recomendado a você. Por quem? O senhorio do Alfa. Oh sim, enviei-lhe algumas dúzias. Eles também eram ótimos pássaros. Agora, de onde você os tirou? Para minha surpresa, a pergunta provocou uma explosão de raiva no vendedor. Agora, então, senhor, disse ele, com a cabeça inclinada e os braços na cintura, o que você quer dizer? Vamos esclarecer tudo agora. É bastante direto. Gostaria de saber quem lhe vendeu os gansos que você forneceu ao Alfa. Bem, então não vou te contar. Então agora. Oh, isso não tem importância, mas não sei por que você deveria ficar tão entusiasmado com uma ninharia dessas. Esquentar. Você seria tão caloroso, talvez, se fosse tão incomodado quanto eu. Quando pago um bom dinheiro por um bom artigo, o negócio deve acabar, mas é onde estão os gansos? E para quem você vendeu os gansos? E o que você vai levar para os gansos? Alguém poderia pensar que eles eram os únicos gansos do mundo, para ouvir o alvoroço que é feito por causa deles. Bem, não tenho ligação com nenhuma outra pessoa que tenha feito perguntas, disse Holmes descuidadamente. Se você não nos disser que a aposta foi cancelada, isso é tudo. Mas estou sempre pronto a apoiar a minha opinião sobre uma questão de aves, e tenho uma nota de 5 que a ave que comia é de criação ruralismo bem, então você perdeu sua nota de 5, pois é de origem urbana, retrucou o vendedor. Não é nada disso. Eu digo que é. Eu não acredito. Você acha que sabe mais sobre aves do que eu, que cuido delas desde que eram Nipper? Eu lhe digo, todos aqueles pássaros que foram para o Alfa foram criados na cidade. Você nunca vai me convencer a acreditar nisso. Você aposta, então? É apenas pegar o seu dinheiro, pois sei que estou certo. Mas terei um soberano com você, só para ensiná-lo a não ser obstinado. O vendedor riu sombriamente. Traga-me os livros, Bill, disse ele. O garotinho trouxe um volume pequeno e fino e um grande volume com capa engordurada, colocando-os juntos sob o abajur pendurado. Agora, Sr. Coxsuri, disse o vendedor, pensei que meus gansos estavam acabando, mas antes de terminar você descobrirá que ainda resta um em minha loja. Você vê este livrinho? Bem? Essa é a lista das pessoas de quem compro. Você vê? Bem, então, aqui nesta página estão os camponeses, e os números após seus nomes são onde suas contas estão no grande livro Razão. Agora, então. Você vê esta outra página em tinta vermelha? Bem, essa é uma lista dos fornecedores da minha cidade. Agora, olhe para esse terceiro nome. Apenas leia para mim. Senhora Waxot, 117, Bristol Road, 249, leu Holmes. Exatamente.
Agora coloque isso no livro Razão. Holmes virou-se para a página indicada. Aqui está, Sra. Waksot, 117, Bristol Road, fornecedor de ovos e aves. Agora, então, qual é a última entrada? 22 de dezembro. 24 gansos a 7S. 6D. Exatamente. Aí está você. E por baixo? Vendido para o Sr. Windigate do Alpha, às 12 horas. Apóstrofo o que você tem a dizer agora? Sherlock Holmes parecia profundamente decepcionado. Tirou um soberano do bolso e jogou-o sobre a laje, virando-se com o ar de um homem cujo desgosto é profundo demais para ser expresso em palavras. A poucos metros dali, ele parou sob um poste e riu com o estilo caloroso e silencioso que lhe era peculiar. Quando você vê um homem com bigodes desse corte e o pincum saindo do bolso, você sempre pode atraí-lo com uma aposta, disse ele. Ouso dizer que se eu tivesse colocado 100 libras na frente dele, aquele homem não teria me dado informações tão completas quanto as que lhe foram extraídas pela ideia de que ele estava me fazendo uma aposta. Bem, Watson, imagino que estamos chegando ao fim de nossa busca, e o único ponto que resta a ser determinado é se devemos ir até esta Sra. Waksot esta noite, ou se devemos reservá-la para esta noite. Amanhã. Pelo que aquele sujeito ranzinza disse, fica claro que há outros além de nós que estão preocupados com o assunto, e eu deveria. Virando-nos, vimos um sujeitinho com cara de rato parado no centro do círculo de luz amarela que era lançado pela lâmpada oscilante, enquanto Breckinridge, o vendedor, emoldurado na porta de sua barraca, balançava os punhos ferozmente para o encolhido. Figura. Já estou farto de você e de seus gansos, ele gritou. Eu gostaria que vocês estivessem todos juntos no diabo. Se você continuar me importunando com sua conversa boba, eu vou atacar você com o cachorro. Traga a Sra. Waksot aqui e eu responderei, mas o que você tem a ver com isso? Eu comprei os gansos de você? Não, mas um deles era meu mesmo assim, choramingou o homenzinho. Bem, então peça isso à Sra. Waksot. Ela me disse para perguntar a você. Bem, você pode perguntar ao rei da Prússia, pelo que me importa. Já estou farto disso. Saia dessa. Ele avançou ferozmente e o questionador desapareceu na escuridão. Ah! Isso pode nos poupar uma visita a Bristol Road, sussurrou Holmes. Venha comigo e veremos o que fazer com esse sujeito. Caminhando por entre os grupos dispersos de pessoas que descansavam em volta das barracas iluminadas, meu companheiro alcançou rapidamente o homenzinho e tocou-lhe no ombro. Ele se virou e pude ver à luz do gás que todo vestígio de cor havia desaparecido de seu rosto. Quem são vocês então? O que você quer? Ele perguntou com a voz trêmula. Você vai me desculpar, disse Holmes suavemente, mas não pude deixar de ouvir as perguntas que você fez ao vendedor agora há pouco. Acho que poderia ser útil para você. Você? Quem é você? Como você poderia saber alguma coisa sobre o assunto? Meu nome é Sherlock Holmes. É minha função saber o que outras pessoas não sabem. Mas você não pode saber nada sobre isso? Com licença, eu sei tudo sobre isso. Você está tentando rastrear alguns gansos que foram vendidos pela Sra. Waksot, de Bristol Road, a um vendedor chamado Breckinridge, por ele, por sua vez, ao Sr. Baker é um membro. Oh, senhor, você é exatamente o homem que eu desejava conhecer, gritou o garotinho com as mãos estendidas e os dedos trêmulos. Mal posso explicar o quanto estou interessado neste assunto. Sherlock Holmes fez sinal para um veículo de 4 rodas que passava. Nesse caso, será melhor discutirmos o assunto numa sala acolhedora, em vez de neste mercado varrido pelo vento, disse ele. Mas, por favor, diga-me, antes de prosseguirmos, quem é que tem o prazer de ajudar? O homem hesitou por um instante. Meu nome é John Robinson, ele respondeu com um olhar de soslaio. Não, o nome verdadeiro, disse Holmes docemente. É sempre estranho fazer negócios com um pseudônimo. Um rubor tomou conta das bochechas brancas do estranho. Bem, então, disse ele, meu nome verdadeiro é James Rider. Exatamente. Atendente-chefe do Hotel Cosmopolitan. Por favor, entre no táxi e em breve poderei lhe contar tudo o que você gostaria de saber. O homenzinho olhava de um para outro com olhos meio assustados e meio esperançosos, como alguém que não tem certeza se está à beira de uma sorte inesperada ou de uma catástrofe. Depois entrou no táxi e meia hora depois estávamos de volta à sala de estar da Baker Street.
Nada foi dito durante nossa viagem, mas a respiração alta e fina de nosso novo companheiro, e o apertar e soltar de suas mãos, falavam da tensão nervosa dentro dele. Aqui estamos, disse Holmes alegremente enquanto entrávamos na sala. O incêndio parece muito oportuno com este tempo. Você parece com frio, Sr. Ryder. Por favor, pegue a cadeira de cesto. Vou apenas calçar meus chinelos antes de resolvermos esse seu pequeno assunto. Agora, então. Você quer saber o que aconteceu com aqueles gansos? Sim, senhor. Ou melhor, imagino, daquele ganso. Imagino que fosse um pássaro no qual você estivesse interessado, branco, com uma faixa preta na cauda. Ryder estremeceu de emoção. Oh, senhor, ele gritou, você pode me dizer para onde foi? Ele veio aqui. Aqui? Sim, e provou ser um pássaro notável. Não me admira que você deva se interessar por isso. Ele pôs um ovo depois de morto, o ovinho azul mais bonito e brilhante que já foi visto. Eu o tenho aqui no meu museu. Nosso visitante levantou-se cambaleando e agarrou o consolo da lareira com a mão direita. Holmes destrancou seu cofre e ergueu o carbúnculo azul, que brilhava como uma estrela, com um brilho frio, brilhante e multiponto. Ryder ficou olhando com uma expressão tensa, sem saber se deveria reivindicá-lo ou renegá-lo. O jogo acabou, Ryder, disse Holmes calmamente. Espere aí, cara, ou você vai cair no fogo. Dê-lhe um braço de volta na cadeira, Watson. Ele não tem sangue suficiente para ser acusado de crime impunemente. Dê-lhe um pouco de conhaque. Então. Agora ele parece um pouco mais humano. Que camarão é esse, com certeza. Por um momento ele cambaleou e quase caiu, mas o conhaque trouxe um tom de cor às suas bochechas, e ele ficou sentado olhando com olhos assustados para seu acusador. Tenho quase todos os elos em minhas mãos e todas as provas de que possa precisar, portanto há pouco que você precise me contar. Ainda assim, esse pouco pode ser esclarecido para completar o caso. Você já ouviu falar, Ryder, desta pedra azul da Condessa de Morcar? Foi Catherine Cusack quem me contou isso, disse ele com a voz crepitante. Entendo, a criada de sua senhoria. Bem, a tentação da riqueza repentina adquirida com tanta facilidade foi demais para você, como foi para homens melhores antes de você, mas você não foi muito escrupuloso nos meios que usou. Parece-me, Ryder, que você está se transformando em um vilão muito bonito. Você sabia que esse homem, Horner, o encanador, já havia se preocupado com algum assunto desse tipo antes, e essa suspeita recairia ainda mais sobre ele. O que você fez em seguida? Você fez um pequeno trabalho no quarto da minha senhora, você e seu cúmplice Cusack, e conseguiu que ele fosse o homem chamado. Depois, quando ele partiu, você vasculhou a caixa de joias, deu o alarme e mandou prender esse infeliz. Você então. Ryder se jogou de repente no tapete e agarrou os joelhos do meu companheiro. Pelo amor de Deus, tenha piedade. Ele gritou. Pense no meu pai. Da minha mãe. Isso quebraria seus corações. Eu nunca errei antes. Nunca mais farei isso. Eu juro. Eu juro pela Bíblia. Ah, não leve isso a tribunal. Pelo amor de Deus, não faça isso. Volte para sua cadeira, disse Holmes severamente. É muito bom se encolher e rastejar agora, mas você menosprezou esse pobre Horner no banco dos réus por um crime do qual ele nada sabia. Eu voarei, Sr. Holmes. Vou deixar o país, senhor. Então a acusação contra ele será desfeita. Zumbir. Nós falaremos sobre isso. E agora vamos ouvir um relato verdadeiro do próximo ato. Como a pedra entrou no ganso e como o ganso chegou ao mercado aberto. Diga-nos a verdade, pois aí reside a sua única esperança de segurança. Ryder passou a língua pelos lábios ressecados. Vou lhe contar exatamente como aconteceu, senhor, disse ele. Quando Horner foi preso, pareceu-me que seria melhor para mim fugir com a pedra imediatamente, pois não sabia em que momento a polícia não iria pensar em revistar a mim e ao meu quarto. Não havia nenhum lugar no hotel onde fosse seguro. Saí, como se fosse uma encomenda, e fui para a casa da minha irmã. Ela se casou com um homem chamado Oakshott e morava em Bristol Road, onde engordava aves para o mercado. Durante todo o caminho, todos os homens que conheci me pareceram policiais ou detetives, e, apesar de ser uma noite fria, o suor escorria pelo meu rosto antes de chegar a Bristol Road. Minha irmã me perguntou o que estava acontecendo e por que eu estava tão pálido, mas eu disse a ela que tinha ficado chateado com o roubo das joias no hotel.
Depois fui para o quintal e fumei um cachimbo e me perguntei o que seria melhor fazer. Certa vez, tive um amigo chamado Maudsley, que passou mal e acaba de cumprir pena em Pentonville. Um dia ele me conheceu e começou a conversar sobre os hábitos dos ladrões e como eles poderiam se livrar do que roubavam. Eu sabia que ele seria fiel a mim, pois sabia uma ou duas coisas sobre ele, então decidi ir direto para Kilburn, onde ele morava, e confidenciar-lhe. Ele me mostraria como transformar a pedra em dinheiro. Mas como chegar até ele com segurança? Pensei nas agonias pelas quais passei ao voltar do hotel. A qualquer momento eu poderia ser capturado e revistado, e a pedra estaria no bolso do meu colete. Eu estava encostado na parede naquele momento e olhando para os gansos que bamboleavam em volta dos meus pés, e de repente me veio à cabeça uma ideia que me mostrou como eu poderia vencer o melhor detetive que já existiu. Minha irmã havia me dito algumas semanas antes que eu poderia escolher seus gansos como presente de Natal, e eu sabia que ela sempre cumpria sua palavra. Eu pegaria meu ganso agora e nele carregaria minha pedra até Kilburn. Havia um pequeno galpão no quintal, e atrás dele eu levava um dos pássaros, um belo grande, branco, com a cauda barrada. Eu o peguei e, abrindo seu bico, enfiei a pedra em sua garganta até onde meu dedo pudesse alcançar. O pássaro engoliu em seco e senti a pedra passar pela garganta e descer até o papo. Mas a criatura se agitou e lutou, e minha irmã saiu para saber qual era o problema. Quando me virei para falar com ela, o bruto se soltou e voou entre os outros. O que você estava fazendo com aquele pássaro, Jen? Diz ela. Bem, eu disse, você disse que me daria um no Natal, e eu estava pensando qual era o mais gordo. Oh, diz ela, separamos o seu para você, pássaro do Jen, como o chamamos. É aquele grande e branco ali. São 26, o que dá um para você, um para nós e 2 dúzias para o mercado. Obrigado, Meg, eu disse, mas se não se importa, prefiro aquele que estou cuidando agora há pouco. O outro pesa uns bons 3 quilos mais pesado, disse ela, e nós o engordamos expressamente para você. Deixa para lá. Eu quero o outro, e vou levá-lo agora, eu disse. Ah, como você quiser, disse ela, um pouco irritada, o que você quer, então? Aquele branco com a cauda barrada, bem no meio do rebanho. Oh, muito bem. Mate-o e leve-o com você. Bem, eu fiz o que ela disse, Sr. Holmes, e carreguei o pássaro até Kilburn. Contei ao meu amigo o que tinha feito, pois ele era um homem a quem era fácil contar uma coisa dessas. Ele riu até engasgar, pegamos uma faca e abrimos o ganso. Meu coração deu água, pois não havia sinal da pedra, e eu sabia que algum erro terrível havia ocorrido. Deixei o pássaro, corri de volta para a casa da minha irmã e corri para o quintal. Não havia nenhum pássaro ali. Onde estão todos eles, Meg? Chorei. Fui para o traficante, Jen. Qual revendedor? Breckinridge, de Covent Garden. Mas havia outro com a cauda barrada? Eu perguntei, o mesmo que eu escolhi? Sim, Jen, havia 2 de cauda barrada e eu nunca consegui diferenciá-los. Bem, então é claro que vi tudo e corri com toda a força que meus pés podiam me levar até esse homem, Breckinridge, mas ele vendeu o lote imediatamente e não me disse uma palavra sobre para onde eles haviam ido. Vocês mesmos o ouviram esta noite. Bem, ele sempre me respondeu assim. Minha irmã acha que estou enlouquecendo. Às vezes penso que sou eu mesmo. E agora, sou eu mesmo um ladrão marcado, sem nunca ter tocado na riqueza pela qual vendi meu caráter. Deus me ajude. Deus me ajude. Ele começou a soluçar convulsivamente, com o rosto enterrado nas mãos. Houve um longo silêncio, quebrado apenas pela sua respiração pesada e pelas batidas comedidas dos dedos de Sherlock Holmes na borda da mesa. Então meu amigo levantou-se e abriu a porta. Sair. Disse ele. O que, senhor? Oh, Deus te abençoe. Não há mais palavras. Sair. E não foram necessárias mais palavras. Houve uma correria, um barulho nas escadas, o bater de uma porta e o barulho agudo de passos correndo vindos da rua. Afinal, Watson, disse Holmes, estendendo a mão para pegar seu cachimbo de barro, não sou contratado pela polícia para suprir suas deficiências. Se Orner estivesse em perigo, seria outra coisa, mas esse sujeito não aparecerá contra ele, e o caso deverá desmoronar. Suponho que estou cometendo um crime, mas é bem possível que esteja salvando uma alma. Este sujeito não irá errar novamente, ele está terrivelmente assustado.
Mande-o para a prisão agora e você fará dele um pássaro da prisão para o resto da vida. Além disso, é a época do perdão. O acaso colocou em nosso caminho um problema singular e excêntrico, e sua solução é sua própria recompensa. Se tiver a bondade de tocar a campainha, doutor, iniciaremos outra investigação, na qual também um pássaro será o protagonista. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.